Você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Olá, eu me chamo Marlos Ronck, sou médico pediatra há 37 anos. Nasci em família espírita e trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, aqui na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná. O objetivo deste vídeo e de outros que faremos é passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos a todos aqueles que estiverem interessados. E eu espero que seja do seu agrado. Olá, muita paz, muito amor, muita harmonia em seus corações. Dando sequência aos nossos vídeos, hoje nós iremos fazer um breve comentário do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, Elementos Gerais do Universo. E antes disso, eu gostaria de contar para vocês uma história que eu tirei do livro Vidas de Outrora, do companheiro Eliseu Rigonati. Ele conta nessa história que no grupo mediúnico onde ele trabalhava, um espírito se manifestou no trabalho mediúnico e pediu para que fosse gravado tudo o que ele iria dizer. E ele então contou a sua história da seguinte maneira: nasci em uma família espírita. Meu pai ensinou a doutrina para mim e para meus irmãos desde cedo. Eu cresci junto com as obras básicas e eu gostava muito de ler cada uma. E o meu sonho de infância era me tornar um grande espírita. Então, eu estudei, eu me formei advogado, fiz vários cursos durante a faculdade, inclusive um curso de oratória, onde eu me saí muito bem. O meu primeiro cliente, o meu primeiro caso, eu venci. Era o caso de uma mulher que estava no seu segundo casamento e havia assassinado seu marido, seu segundo casamento, porque ele estava agredindo o filho que ela tinha do primeiro casamento. E eu ganhei porque foi legítima defesa, não? Desde pequeno eu frequentei a casa espírita. Com o passar do tempo, eu fui engajando nas diversas atividades. E depois eu comecei a frequentar as reuniões. E por último eu organizei um grupo de estudos do Livro dos Espíritos que evoluiu e passamos a fazer palestras. E nessas palestras eu percebi que eu conseguia emocionar as pessoas com a minha oratória, com a minha expressão facial, com a minha expressão corporal. As pessoas se emocionavam. E eu comecei a ficar conhecido e depois eu comecei a ficar famoso. E começaram a aparecer convites de tudo quanto era canto para que eu fizesse as palestras. Não demorou muito, vieram de outras cidades, de outros estados, e de repente eu me vi sendo recebido com honras, com jantares. Eu comecei a falar em anfiteatros, em teatros, em cinemas. Todos queriam que eu ficasse nas suas casas e mais tarde eu passei a me hospedar em bons hotéis. Pois é, o tempo foi passando e eu não percebi. Eu recebi inúmeras mensagens do plano espiritual falando sobre a vaidade, mas eu achava que era para os outros. Não tinha nada a ver comigo. Eu achava que estava tudo muito, muito normal. Ah, como eu me enganei. Um belo dia, um grupo de pessoas se aproximou e me convidaram para abrir um centro novo, uma nova casa espírita, aonde
eu seria o presidente. Nossa, eu fiquei todo envaidecido e pensei comigo, e por que não? Eu tenho condições para isso. Eu sabia, os espíritos haviam me falado que eu fora sacerdote em encarnações anteriores. Então eu pensava, bom, se eu fui um sacerdote, um padre, eu devo ter estudado muito, eu tenho bagagem espiritual para tal cargo. Mas eu não prestei atenção no resto da mensagem que me foi dada, que de uma delas eu havia sido um padre inquisitor e que eu tinha mandado muitos para a fogueira. Pois é. Então, eu aceitei o cargo e fiz uma série de exigências e todas elas foram aceitas. Inclusive de construir um apartamento atrás da casa espírita, onde eu pudesse passar a noite todas as vezes que os trabalhos fossem madrugada dentro. Pois é, as coisas estavam piorando e o tempo foi passando. E hoje eu sei que na minha programação reencarnatória era para eu trabalhar com a mediunidade e ajudar a todos aqueles que me procurassem para que eu conseguisse me ressarcir perante a minha própria consciência de tantos erros do passado. Pois é, nada disso veio. E o tempo foi passando, a vaidade foi piorando, foi crescendo. Eu comecei a implicar com os pobres, eu já não os queria dentro da casa espírita. Mas sabe, sob a minha direção, nós fizemos reuniões mediúnicas maravilhosas, grandes doutrinações, materializações, mensagens, coisas muito bonitas aconteceram. Um belo dia, eu sofri um acidente de trem. A minha perna ficou tão machucada que eu fiquei manco daquela perna. A vergonha foi tão grande. E no íntimo eu sabia que aquilo lá eram resgates de vidas passadas. Mas a revolta tomou conta do meu coração. Sabe, não adianta ter o conhecimento. Nós precisamos interiorizá-lo, vivenciá-lo. Senão não tem valor nenhum. Bom, esse fato de eu ficar manco foi tão contundente, a vergonha era tão grande de eu ficar manco que eu abandonei a advocacia. Tinha vergonha do que os colegas iriam falar ou gozar da minha cara, não é mesmo? Pois é. Mas daí eu comecei a viver da doutrina. Comecei a fazer campanhas para tudo que existia lá dentro, arrumar janela, forro, telhado. Parte do dinheiro eu pegava para mim. Outra parte, menor, eu deixava com a casa. As coisas foram piorando, minha família desgovernou-se por completo. Passaram a odiar o espiritismo. Eu me tornei um fanático, não saía de lá. Pouco ficava dentro da minha casa. E a minha mediunidade, em decorrência das minhas atitudes, ela também foi decaindo. Os espíritos mensageiros foram me deixando à própria sorte e eu fiquei à mercê de brincalhões e obsessores. Pois é. Um dia, uma jovem adentrou a casa precisando muito de ajuda, ela estava desequilibrada emocionalmente. E quando eu vi aquela moça, o meu coração disparou. Eu não vi a hora eu comecei a desejá-la, sabe? E então eu forjei uma mensagem de Bezerra de Menezes, dizendo que ela precisava fazer um banho com água fluidificada. Mandei encher a banheira de água. Falei que ela deveria vir em tal horário da noite. Estávamos só nós dois. A fiz entrar na banheira. E enquanto ali estava, forjei uma outra comunicação do nosso divino amigo Bezerra de Menezes, onde eu dizia que ela estava precisando era de amor, era de sexo. E avancei nela. E ela permitiu.
e nós nos tornamos amantes. Dali para frente, as coisas começaram a ficar cada vez piores. Nós dois inventamos uma reunião de efeitos físicos onde tudo era forjado. E dali, meu Deus, ali eu comecei a abusar de mulheres solteiras, mulheres casadas, destruir casamentos, destruir sonhos, orientei abortos, tudo em nome da doutrina, tudo em nome de Jesus. Um certo dia estava eu no salão da casa, e de repente eu tive um insight. Um painel se abriu à minha frente e eu me vi diante de um tribunal da Inquisição, aonde o julgado era eu. E nesse momento eu surtei e comecei a quebrar tudo que havia na minha frente. Eu fui internado em um hospício. E o tempo passou e eu fui piorando lá dentro, até que mais uma vez tive essa visão novamente. E ali, não só eu era o réu, como eu fui condenado. E as emoções foram tão fortes que eu infartei nesta noite e morri, desencarnei. Meu corpo foi encontrado morto no outro dia, mas eu continuei grudado a ele. E vi tudo o que se passava. Eu vi quando pegaram o meu corpo, me colocaram numa maca, me levaram para o Instituto Médico Legal. Eu vi e eu senti toda a necrópsia, o exame que foi feito no meu corpo. Eu vivenciei todo o processo de deterioração. O cheiro, o fedor, os bichos, a solidão, as gargalhadas, os xingamentos. Tudo isso eu passei. Até que um belo momento eu me vi desligado do corpo. E quando pensei que teria um pouco de sucesso, eu fui arrastado por mãos poderosas para uma região do umbral. E lá as coisas foram muito tristes. Porque eu fui torturado de todas as maneiras que vocês possam imaginar. Até que um belo dia, já arrependido, sentindo remorso, consciente das coisas que eu havia feito, eu fui então resgatado. Fui resgatado e naquele momento que eu tive um pouco de paz, eu fui levado a uma colônia e depois de uma breve recuperação, eu fui levado para os locais aonde eu havia trabalhado. Da casa espírita não restava muita coisa. Tudo deteriorado, tudo caindo, tudo abandonado. E de alguns companheiros de trabalho que ainda estavam vivos, me aproximei deles e senti os seus pensamentos. Eles odiavam o Espiritismo. E eu então, cheio de remorso, desesperado, gritei no ouvido deles que a doutrina era honesta, que era sincera, e que eu é que não havia sido, que eles tinham que mudar. Pois é, mas eles não me ouviram e também não captaram as minhas emoções. E hoje eu estou aqui pedindo para que vocês gravem a minha história. Irmãos, não façam como eu. Sejam honestos e sinceros. Abracem a doutrina. Trabalhem com Jesus. Um grande abraço a todos. Do Dr. José. Pois é. Então, esse foi o depoimento do nosso companheiro. Como é triste os desenganos. Como é triste nós percebermos que nós falhamos. A Nete Guimarães, numa das suas palestras que ela fala de felicidade, ela nos conta que um dos fatores que mais nos trazem alegria e felicidade é quando nós nos superamos. Superamos algum obstáculo e superamos usando ferramentas dignas. A alegria é muito grande.
a sensação de fazer, de construir. Eu fico imaginando o sofrimento e a decepção dele, desse companheiro que fracassou retumbantemente. E agora tinha plena consciência de tudo o que tinha acontecido. Então, serve de grande alerta para todos nós, trabalhadores da casa espírita, conhecedores da doutrina. Não adianta só saber. Nós precisamos vivenciar. Para não sermos maus, basta não fazermos nada. Mas para sermos bons, nós temos que fazer coisas boas. Então, vamos lá. No capítulo 2 do Livro dos Espíritos, nós temos aqui elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedade da matéria, espaço universal. Como eu disse para vocês, são breves comentários, né? Então, na pergunta 17, o Kardec questiona os espíritos. É permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? E eles respondem que não, que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Pois é, aqui na Terra, mundo de expiações e provas, como nos descreve Kardec na sua classificação dos mundos. E nesses mundos de expiações e provas vivem espíritos inferiores, nós. Infelizmente, né, para o nosso ego, para a nossa vaidade e para o nosso orgulho, é exatamente o que nós somos, não é mesmo? Espíritos inferiores, aprendizes. Na realidade, na jornada da vida, estamos mais perto do começo do que da metade e temos muito a aprender. Então, ao invés de nós nos envergonharmos ou nos rebelarmos dessa situação de sermos espíritos inferiores, cheios de problemas, falíveis, nós temos mais é que usar essa energia toda e a usarmos para crescermos, para despertarmos o mais rápido possível, para podermos nos libertar destas dimensões mais grosseiras da matéria onde estamos hoje. Vale a pena o esforço e o sacrifício. Na pergunta número 18, Kardec pergunta se no futuro o homem terá acesso ao mistério das coisas que lhe são ocultas. E a resposta é simples, terá acesso, mas à medida que se eleve moralmente. Mas que para compreender essas coisas ocultas, precisará de faculdades que ainda não possui. Ou seja, nós ainda temos muito o que evoluir, muito o que crescer espiritualmente. E nessa jornada de crescimento, muitas coisas iremos aprender e iremos adquirir novos dons, novos talentos que nós desconhecemos por enquanto. Sabemos de algumas coisas porque os nossos amigos espíritos, nossos amigos espirituais nos contam. Mas saber é uma coisa, vivenciar é outra completamente diferente. O Kardec faz alguns comentários a respeito desta resposta. Ele nos diz assim, olha, vejam que interessante. Quanto mais o homem penetra pelo seu conhecimento nesses mistérios, maior é a admiração pelo poder e pela sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho ou por fraqueza, sua própria inteligência faz com que ele se iluda. São as coisas da vaidade e do orgulho. Nós vamos melhorando o nosso conhecimento intelectual e vamos nos achando melhores do que os outros. E aí é que começa o perigo, não é mesmo? E Kardec continua, acumula muito conhecimento, mas a cada encarnação que passa, verifica quantos erros tomou como verdade e quantas verdades, rejeitou como erros. E assim, a cada dia, acrescenta mais decepções ao seu orgulho. Pois é, mas a jornada evolutiva é assim mesmo. Nós, até hoje, aprendemos mais pelos nossos fracassos do que pelos nossos acertos, né? E
Novamente repetindo, não podemos nos envergonhar pelo que nós fomos ou por que nós somos. O que fomos é o passado, não tem como modificar. E o que somos? Pois é, aqui nós podemos melhorar, fazer coisas melhores, despertar, procurar na nossa personalidade erros, defeitos e distorções. E para isso precisa muita coragem. Para procurar erros, para admitir que temos erros, que somos falhos, que falhamos, que erramos. Não é fácil, precisa ter coragem. Precisa trabalhar com outras energias. Nós temos que trabalhar com a humildade, de reconhecermos o que somos e tentarmos inibir o máximo possível a vaidade e o orgulho, que estão sempre criando máscaras para que nós não possamos nos enxergar como realmente somos. Então, a vida é um eterno aprendizado. E a cada passo, a cada novo obstáculo, nós devemos abrir os nossos olhos, agradecer a Deus por tudo o que nós estamos passando e tentar nos superar, sempre, a cada obstáculo, usando como ferramenta tudo o que Jesus nos ensinou. As ferramentas do amor, da harmonia interior, da serenidade, da integridade de caráter, da sinceridade. Assim, estaremos agindo bem, estaremos trabalhando pelo nosso bem, pela nossa própria saúde. Porque hoje, com tudo que a ciência já nos mostra e nos ensina, hoje, ser bom, ser honesto, ser caridoso, não são mais meros preceitos religiosos. São, na realidade, receitas de viver bem. Como viver bem? Tal e tal remédio. Bom, na pergunta 23, o Kardec pergunta: o que é o espírito? Pois é. O que somos nós, né? Nós somos espíritos. Espíritos encarnados, temos essa vestimenta corpórea hoje. Mas e o espírito? Pois é, o espírito é o princípio inteligente do universo. Somos filhos de Deus, herdeiros da divindade. E temos dentro de nós todas as sementes para desenvolvermos, para um dia, gradativamente, nos aproximando de Deus, nos tornarmos espíritos puros, sem erros. Pois é uma jornada grande, mas ela é factível, porque Jesus, o nosso maior modelo, o nosso irmão maior, o espírito mais evoluído que já pisou na crosta da terra, Jesus é e foi um espírito puro. E se ele alcançou essa condição, nós também podemos alcançar. Só que exige esforço de cada um. E essa jornada é individual. Não adianta jogar nas costas dos outros, não. Não tem valor nenhum para o nosso Pai. Qual a natureza íntima do espírito? E os espíritos respondem que não é fácil de explicar. O espírito não existe para o homem por não ser palpável, mas para nós ele é alguma coisa. Pois então, o espírito, ele tem um corpo, o perispírito, que reveste o espírito. Então, existe matéria. Pois é. Mas qual é a matéria do espírito? Nós não sabemos. Nós não sabemos porque não tem uma palavra que defina. Então, temos que dizer que o espírito é feito de matéria espiritual. O que nós vamos falar, né? O espírito, nós, filhos de Deus, nós somos pura energia. Uma energia que se desenvolveu e adquiriu a capacidade de pensar. Uma energia que progride, que evolui, que cresce. Nós somos espíritos, filhos de Deus, predestinados a sermos bons. Somos eternos. E Deus, com a sua bondade infinita, o nosso Pai nos deu o livre-arbítrio. Desenvolvemos esse talento do livre-arbítrio com a anuência do Senhor. Então podemos decidir o que fazer. E lógico, há limites aqui na Terra, mas nós podemos decidir. E todas as nossas decisões, todas elas boas ou ruins, todas elas terão consequências.
Por isso que devemos sempre pensar muito naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos falar, porque as consequências, elas virão. E não adianta nós queremos jogar nas costas dos outros. É individual, é de cada um. Seria o fluido cósmico universal aquilo que designamos pelo nome de eletricidade? Pois é, nesse capítulo, nessa parte do Livro dos Espíritos, que ele estuda as energias, né? Fluido é a mesma coisa que energia. Então, o fluido cósmico universal é aquela energia que está em toda parte. E dela se originam todos os tipos da matéria. Então, é o fluido cósmico universal que dá a origem a todos os tipos da matéria através das suas transformações. Então, a eletricidade, o magnetismo são modificações, transformações do fluido ou energia cósmica universal. O espaço universal é infinito ou limitado? É infinito. Se fosse limitado, o que haveria além dos seus limites? Pois é. Nós, com a nossa mente ainda pequena, eu vou falar de mim, né? Eu não consigo imaginar isso, sabe? É difícil. E eu confesso que também não vou ficar perdendo tempo com algo que eu ainda não tenho capacidade de entender. Da mesma maneira que eu não consigo entender que o nosso Pai, que o nosso Criador existiu desde sempre, né? Também não perco tempo pensando nisso. Aceito de bom coração, né? Para mim é mais fácil eu aceitar o infinito, ou seja, nós somos imortais, nunca vamos desaparecer. Nossa, para mim é muito melhor saber disso, saber que eu nunca vou morrer, quem vai morrer é o meu corpo. Esse é fácil de entender, mas o espaço infinito, algo que nunca se acaba, que dizer, né? Realmente eu não tenho palavras. Então, companheiros, fica aqui, desculpem as minhas limitações. Mas, sabem, o objetivo, como eu já falei no nosso vídeo anterior, é assim, comentários rápidos para chamar a atenção, na tentativa de que você que está ouvindo tenha curiosidade de ir lá naquele capítulo e ler as outras perguntas, se interessar, se informar um pouco mais. É muito importante nós termos essa informação da espiritualidade. Nos traz bem-estar, tranquilidade, harmonia, amplia a nossa fé no nosso Pai, a nossa crença em Deus. Então, paramos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Seja feliz. Lute para ser feliz. Um grande abraço a todos.